do livro de 1 Reis. No seu capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. Se você puder ficar em pé, eu agradeço. Só alguns versículos, a partir do verso 1. Diz assim: Eis, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão e sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que Jeroboão estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor de teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Somente mais 2 versículos. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Só até aí. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta oportunidade na tua casa, com o objetivo de meditar, de receber, de trazer ao nosso coração, à nossa mente, o entendimento da tua palavra. E o Senhor seja glorificado em tudo, por tudo, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar. Só algumas coisas que são interessantes. Esse profeta, a Bíblia não mencionou o nome. Era só o homem de Deus. Não havia importância no nome. Havia importância é a pessoa que ocupa o nome. Às vezes a gente dá muita importância pelo nosso nome, mas Deus não se importa com o seu nome.
A gente às vezes faz com que o nosso nome sobressaia, mas Deus não está nem aí para o nosso nome. Ele quer e olha para nós. Este homem de Deus, ele foi designado por Deus, por ordem de Deus, que fosse a Betel, para profetizar e falar sobre aquele que nasceria de Davi, aonde surgiria um rei chamado Josias, dessa linhagem, e que as coisas estariam entrando no seu devido lugar. Jeroboão era rei da época, e ele estava fazendo algo que nem era ele para fazer. Ele estava lá junto ao altar, e quando ele começou a ouvir esse homem de Deus a falar sobre o que aconteceria, que o altar seria fendido e que haveria um derramamento das cinzas, esse homem chamado Jeroboão, ele se indignou e levantou a sua mão dizendo: prenda esse homem. Mais ou menos assim: prenda esse homem que diz que é profeta. E quando ele estendeu a mão, a sua mão secou e ela ficou estendida, seca. E aí ele entrou em choque, ele entrou em confusão, e aí ele implorou para o homem de Deus que rogasse a Deus para que fosse revertido o estado dele. E esse homem implorou, e Deus assim fez, restituiu a normalidade do braço e da mão daquele rei. Aí você fala: o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar sobre a voz. A voz que você e eu ouvimos, ela determina o futuro que você cria. A voz que você e eu ouvimos determina o futuro que nós criamos. Esse é o tema desta noite. Nós vivemos tempos difíceis. Esse tempo aqui desse homem de Deus era um tempo difícil. Deus estava indignado com a situação de Betel e estava providenciando uma mudança radical. A Bíblia fala, e nós sabemos disso, que muitas vozes têm ecoado para todo lado, através dos meios de comunicação, através da internet, através dos sites de relacionamento, muitas vozes. E muitas dessas vozes, elas procuram confundir a voz daquele que é maior. A Bíblia Sagrada revela que a voz é um instrumento localizador, é um instrumento indicador, é um instrumento esclarecedor, é um instrumento direcionador para o homem e também para a natureza. A voz, eu preciso saber a voz que eu estou ouvindo, que eu estou dando ouvido, porque a voz, ela tem uma... Se chegou alguém para você e dizer assim: aonde que eu vou, como é que eu vou para Bom Jesus? A sua voz diz só: você vai fazer assim, assim, assim. Ela está te direcionando, ela está te orientando. A voz, ela te influencia, ou ela te direciona, ou ela te revela. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Olha só a voz revelando. Então a voz, ela tem um significado, pela palavra de Deus, de suma e de extrema importância. Observe como Deus usou a voz, a sua voz, a voz dele, na natureza ainda informe, direcionando-a na formação.
Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 é assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Voz direcionadora. Observe Jesus usando a sua voz, mudando assim o curso da natureza. Jesus, Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39, diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles quem? Os discípulos, o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que Jesus usou? A voz. Ele diz: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A força de uma voz. Observe também como Deus usou a sua voz para dar uma nova direção na vida de Abrão. Deus não pegou Abrão no colo e levou. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Deus está usando o quê? A voz. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa voz Abrão ouviu. Deus direcionou, Deus trouxe uma revelação do que ia acontecer se ele atentasse para a voz que ele estava ouvindo. Quando Deus fala com você, qual é a sua posição em relação a que Deus está falando? Ah, isso não é para mim. Não, também não é assim não. Abraão não sabia para onde ia. Abraão tinha uma responsabilidade de deixar a sua terra, deixar a sua casa, deixar a sua família, para ir para um lugar que ele não sabia aonde ia, mas ele ouviu a voz e deu ouvido à voz. Não é importante somente Deus falar, demonstrar a sua voz para nós, mas eu preciso atentar para a voz de Deus, e a palavra de Deus diz que ela é uma voz. João Batista estava lá: voz que clama no deserto. Há uma importância significativa da voz. Saiba de uma coisa muito importante: tanto Deus quanto o diabo usam a voz, ou usa a boca de alguém para transmitir ou oferecer algo relevante. Por isso que você precisa identificar essa voz, se essa voz é de Deus, se é a voz do diabo. Porque Deus fala, o diabo fala, Deus usa, o diabo usa, e usando as mesmas ferramentas, a voz. Observe a voz do Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos sobre a importância de ouvir sua voz e praticá-la efetivamente. Jesus trouxe essa instrução, ele falou sobre isso, lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, alguns versículos apenas, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus dizendo para os discípulos, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha.
Quando eu dou ouvido à voz de Deus, aquilo que eu construo, nenhuma tempestade vai desfazer, porque eu estou construindo aquilo que eu quero, aquilo que Ele estabeleceu, através da palavra de Deus. E todo aquele, ele continuou dizendo, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, ouvir, todo mundo está ouvindo aqui, todo mundo está ouvindo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa com problema de audição, todos estão ouvindo. A questão é, aquele que coloca em prática, aquele que não coloca. Aquele que coloca em prática, ele está semelhante ao que constrói uma casa sobre a rocha. As dificuldades, os problemas, as adversidades, elas vão surgir, mas está sobre a rocha, sobre o fundamento da palavra de Deus. Rocha é a palavra de Deus, e ela não vai esmorecer, você não vai desistir. Mas aquele que também ouve a palavra de Deus, mas constrói sobre a areia, também não é tanto assim. E aí vem a tempestade, vem a chuva, e vem a enxurrada, e a casa não resiste. Diz assim: será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto toda aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Não despreze a voz. Deus usa alguém para falar, para Ele manifestar a sua voz. E às vezes a gente despreza, a gente ignora, a gente vai para outra esfera, fica pensando, vai para longe. Às vezes a palavra está sendo ministrada aqui, você está falando assim, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso. Você está fora, você não está atentando para a voz. Eu preciso ouvir, e eu preciso dar ouvido para a voz de Deus. Observe também a voz do diabo. Aí agora é outra voz, persuadindo alguém para desprezar a voz de Deus. Gênesis capítulo 3 diz assim, verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a voz que vai persuadir, estava persuadindo essa mulher. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem ou do mal. E vendo a mulher, atentando para a voz, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Observe que quando Eva pegou do fruto e comeu, os olhos continuavam normais. Quando ela deu do fruto para Adão comer, quando ele abriu os olhos dos dois. Adão tinha uma palavra, e ela negligenciou o que Adão tinha falado para ela, deu ouvido à voz da serpente, pegou do fruto, mordeu e deu a Adão. E depois que ele comeu do fruto, abriu os olhos dos dois. Abriram-se então, olha só o verso 7, só para a gente fechar. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Estamos findando 2025. Vamos por pouco. O ano de 2026 está chegando. O que nós esperamos para esse próximo ano? A quem temos dado ouvido?
nesse ano de 2025, certamente determinará o que queremos viver 2026. Esse tempo está passando. Procure silenciar outras vozes, ou as vozes que estão ao alcance dos seus ouvidos, mas você precisa definir, discernir quem é a voz, qual é a voz de Deus para a sua vida. Aí você fala, mas como é que eu vou entender a voz de Deus? É aquilo que está escrito. A palavra de Deus diz algumas coisas que você tem ouvido voz, e fala, não é tanto assim. Não é assim não, seja de ser fanático. A Bíblia fala sobre obedecer. A Bíblia fala sobre dar ouvido à voz dele. Esse mesmo homem, esse mesmo profeta, que ouviu a voz de Deus, ele cumpriu a sua missão e saiu. E de repente o profeta velho que morava em Betel e disse, o que está acontecendo com aquele profeta ali que passou ali? E contou a história e disse, traga ele para aqui, deixa eu ir ao encontro dele. E ele estava sentado para ir embora, e o profeta velho chegou para ele e disse, e aí, o que aconteceu? Não, eu fiz isso. Poxa, que coisa interessante, né? Ele disse, mas agora eu preciso ir embora. Eu falei, não, vamos lá para casa, para você comer um pouco, descansar um pouco, beber uma água. Ele disse, não, eu não posso. Deus falou para ele não parar, não conversar, não comer, não beber. Ele disse, mas Deus falou para mim, mas o anjo falou para mim. Ele disse assim, mas o anjo falou para mim que você pode ir. Ouviu-se uma outra voz, e esse homem de Deus foi para a casa desse profeta velho. Porque Deus havia dito para esse profeta novo, que ele não poderia fazer isso, porque senão ele não cumpriria o resto dos dias dele. Ele morreria por ali mesmo. Mas ele abriu mão da voz de Deus para ouvir a voz de um homem que ouviu a voz de um anjo. Ele mentiu. Cuidado com aquela voz mentirosa que você tem tentado levar você para ter atitudes que contrariam aquilo que Deus quer. Cuidado com essas vozes. Esse homem de Deus que fez aquilo exatamente que Deus queria, ouvindo a sua oração e restituindo a mão que estava seca daquele rei Jeroboão, ele não ouviu mais a Deus, deixou a voz de Deus em segundo plano e ouviu a voz daquele homem que era profeta velho. Foi para a casa dele, comeu, bebeu, e aquele homem despediu. E o profeta veio, e no caminho um leão o matou, porque ele abriu mão da voz de Deus. Não abra mão da voz de Deus. A voz que você ouve é semelhante, é próxima, é parecida, mas tem a distinção, a definição, que voz que você está ouvindo. Rapidamente, alguns episódios que enfatizam Deus como também o inimigo, Deus usando e o inimigo também usando a sua voz para se comunicar com o homem. Você precisa ter conhecimento e entendimento de quem é Deus e de quem é o diabo. Às vezes você acha que o diabo ele tem aquele tridentezinho, tem chifre e tem um rabo. Não tem nada disso. Vamos ver alguns episódios. A Bíblia registra a dor de um homem por nome Jairo, que depositou a sua derradeira esperança em Jesus. A Bíblia Sagrada fala que
Quando Jesus parou, porque a mulher que sofria de uma hemorragia crônica, tocou na orla dele e aquele sangue estancou, aquela mulher foi curada, e a multidão estava junto e Jesus parou. E aí aquele homem chamado Jairo ouviu uma voz dizer assim: não importunes mais, a sua menina já está morta. No meio do mar, o diabo mandou a mensagem para os discípulos de Jesus quando estava a tempestade: vocês morrerão afogados. Quando eles chegaram e despertaram Jesus: o senhor não está percebendo que nós estamos perecendo? Eles ouviram essa voz. O pavor tomou conta daqueles discípulos. Quantos cristãos têm se apavorado pelas vozes que o diabo tem falado para você, te amedrontando e você até se afastando de Deus por causa dessas vozes? Você precisa acreditar que se Deus assumiu um compromisso com você, não há nenhuma voz que possa mudar, mas você precisa atentar e definir: não, Deus falou comigo e é assim que eu vou viver. No caminho de sua missão, o diabo mandou um recado para Paulo. Atos, capítulo 23 ou 27. Diz: ó, esse Davi vai afundar. A Bíblia fala, Lucas escreveu, que no momento dessa tempestade, diz assim: fugiu-nos toda a nossa esperança. E essa, vai afundar, vamos morrer, vamos pular, vai afundar. Essa voz, ela não veio de Deus. No tempo de muita escassez, de muita seca, são alguns episódios na Bíblia. O diabo mandou o recado para a viúva: você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Desceu. Quem dá ouvidos à voz errada acaba sendo persuadido. O fracasso tem início no pensamento. Quantas vezes você falou assim: não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar tudo errado? Começou onde? Seu pensamento. O fracasso tem início do pensamento. Quando o homem dá ouvido à voz errada, saiba que toda voz que se apresenta exige uma atitude: ser ouvida ou ser silenciada. A voz que o homem dá ouvido determinará o futuro que ele constrói. Quantos objetivos você traçou e quantos você já desistiu? Porque alguém disse para você: não vai dar certo. Você está perdendo o seu tempo. Essa voz, você pensa e diz: mas eu sinto tanto que Deus está me abençoando. Não vai dar certo. A sua determinação, a sua definição em relação a essa voz que você ouviu e a confiança que você adquiriu, só depende de você. Vai determinar o futuro que você está querendo criar, ou um futuro de vitória ou um futuro de fracasso. A voz que o homem dá ouvido determinará o futuro que ele está construindo ou quer construir. Ouvir a voz certa nos levará ao progresso. Foi lido aqui. Medita dia e noite.
não aparte a palavra da lei, e tudo que você fizer prosperará. Se eu ouço essa voz e dou ouvido a essa voz e vivo em função dessa voz, a palavra que ele disse por essa voz diz assim: tudo que você fizer vai dar certo. Essa é a voz que você precisa segurar e guardar no seu coração. Deus disse que vai dar certo. Deus disse que vai me abençoar. E você está aí hesitando por quê? Porque alguém disse para você, disse: ó, sei não, você não vai conseguir não. Essa voz tem silenciado as suas atitudes e você tem pensado em desistir. Ouvir a voz errada ou dar ouvido à voz errada nos levará a sérios e desastrosos problemas. Ou calamos a voz do diabo, ou o diabo calará a nossa voz. Deus deixou bem claro que devemos dar ouvidos ao Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 34, 35 diz assim: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Olha lá, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias. E verso 35, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. Se Deus fala que eu preciso ouvir, é porque Ele fala. E se Ele fala através da palavra. Ele fala através de um pastor. Ele fala através de um jovem. Ele fala através de uma mulher. Ele fala através de uma criança. Ele disse: a ele ouvi. Nós precisamos procurar desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor para termos a capacidade de reconhecer a sua voz. A gente precisa ter esse entendimento. Acho que não tem problema não. Isso aí não tem importância, isso aí não vai fazer mal. Eu não estou identificando a voz, eu não tenho intimidade com essa voz. O que Deus fala comigo é claro. O que o diabo fala com a gente confunde a gente. Nunca esclarece, sempre confunde. Deus sempre esclarece. Não há com Deus sombra de confusão, variação. Eu preciso ter esse entendimento. Não existe pensamentos diversificados. A Bíblia nos diz que quando reconhecemos a voz do Senhor através da sua palavra, passamos a ter discernimento sobre as outras vozes. Eu preciso conhecer a voz de Deus e preciso saber a outra voz que não é de Deus. Eu não preciso me familiarizar com essas vozes que não vão me levar a lugar algum. A Bíblia recomenda que os nossos ouvidos precisam estar sempre atentos às palavras do conhecimento, a saber a palavra de Deus. Provérbios 23, 12 diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Eu preciso ter esse entendimento de quem é Deus, de o que Ele fala para mim, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Você precisa estar nesse pensamento. Eu preciso estar pensando: o que Deus quer para mim? Por que Ele está dizendo isso para mim? Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter uma definição na minha vida. Eu não posso ser uma Maria, vai com as outras, fulano falou, vou fazer também. Não. Eu preciso saber. Eu tenho a mesma
determinação, definição de Jó, diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe o que Deus tem falado para você e você tem atentado ou não para aquilo que Deus fala para você? Conhecer a voz de Deus implica estar em comunicação constante e íntima com Ele. Vida de oração, vida de meditação, gente. Através da oração, através do estudo, da meditação da palavra, do louvor. Eu preciso me aproximar dEle, eu preciso ter uma intimidade mais próximo dEle. Como é que eu vou identificar? Numa família, quando ela é construída, marido, mulher, os filhos, a primeira coisa que se identifica é os passos, a voz. É fulano que está aí. Pela voz. A voz, ela é identificadora. Quando alguém bate na porta, quem está aí? Para ver se identifica a voz, para saber quem é. É importante estar atento aos pensamentos, aos impulsos e sensações que podem ser mensagens divinas. A voz de Deus pode ser reconhecida pelos frutos, que sempre são bons e conduzidos à paz e ao desejo de praticar virtudes. Aí você, mas como é que eu vou conhecer, como é que eu vou identificar? Você tem que separar um pouquinho de tempo de qualidade para você se identificar, ou identificar Deus. Passe um tempo, 5 minutos de oração. Mas eu não tenho nada para pedir. Fala alguma coisa com Ele. Quando alguém chega para a sua casa, você não tem assunto, você não arruma um assunto para conversar? Eu estou sem assunto, mas o assunto aparece. Orar é conversar com Ele. Orar é falar para Ele quem você é. Eu sempre tenho dito que os casais hoje não conversam, não tem diálogo, é ter cobrança. O que é diálogo de um casal? A mulher tem que falar dela e o marido tem que falar dele. A mulher tem que ajudar o marido tem que ajudar a mulher. Mas quando reúne, fala assim: mas você fez isso, porque você que você não. Só cobrança. Eu preciso ter intimidade. E intimidade é conversar. Fala de você para ele. Mas ele sabe tudo. Mas fala. Quantas coisas você já falou para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai? E seu pai já falou assim: mas você já me falou isso, mas deixa eu falar de novo. Se aproxime dele. Seja íntimo dele. Construa esse laço de intimidade, de amizade. É a pior coisa você estar sentado, o outro está sentado, ninguém fala nada, porque ninguém conhece ninguém. E nem puxa assunto. Passe um tempo estudando a Bíblia. Vem à escola bíblica. Vem à célula. Estuda um pouco. Não se contente com o que você sabe. Às vezes a gente sabe muito pouco. E a gente acha que é o suficiente. E não é. Não é. A Bíblia fala, através do apóstolo Pedro, diz: antes eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso crescer. Para quê? Até chegar aqui à altura. Até chegar à altura, estatura perfeita, completa de Cristo. Se você que está aqui, boa parte dos que estão aqui gostariam de ser mais altos, mas não tem como crescer. Mas interiormente tem. Eu posso crescer mais, você pode crescer mais do conhecimento de Cristo. Você chegou à maturidade depois de uma certa idade. Quando você conhece através da palavra, você tem maturidade para você viver uma vida tal
que você vai ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos naturais, porque Deus está fazendo você crescer, porque você está se alimentando daquilo que vai fazer você crescer. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento sobre a vontade de Deus para nós, nós saberemos identificar a voz de Deus. Segunda coisa importante, esteja sempre atento aos pensamentos e às sensações que chegam à sua mente. Ninguém escolhe o que vai pensar. Às vezes eu estou com uma expectativa, eu começo a pensar, eu construo, mas tem coisas que vêm, você não pede. Tem pensamentos de morte, pensamentos de aflição, você não pediu para pensar, mas vem. Cabe a você gerenciar isso. Diz, não, isso aqui eu não posso pensar isso. Cabe a você definir isso. Não, é isso aí, isso não encaixa comigo. Porque pensamento vem. E o diabo, ele tenta o homem pelo pensamento. O diabo, ele atua no pensamento do homem. Você não vai conseguir, vai dar tudo errado. Você começa a pensar assim, começa a agir assim. Por quê? Porque o diabo falou do seu pensamento. Ele atacou o seu pensamento. E ele sabe que você absorve tudo através do pensamento. Esteja atento aos pensamentos espontâneos, aos impulsos e às sensações que podem ser mensagens de Deus ou não. Eu preciso estar atento. Eu preciso exercer a prática do discernimento. Aprenda a distinguir a voz de Deus da sua própria voz ou das vozes tentadoras, através do aprendizado em relação à palavra de Deus. Outro ponto, eu preciso buscar sempre conhecer a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Certamente não vai ficar só sentado. Você tem uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós. Nós não estamos vivos para ficar sentados. Nós não estamos aqui vivos só simplesmente para ficar ouvindo. Eu tenho boca para quê? Eu tenho os pés para quê? Eu tenho as mãos para quê? Eu preciso procurar saber o que Deus quer com as minhas mãos, com a minha mente, com o meu coração, com os meus lábios, com os meus pés, com a minha, o que eu tenho, a minha inteligência. O que Deus quer fazer através do que você tem? Você já perguntou isso para Ele? Ora isso, fala com Ele, pergunta para Ele. Não posso falar nada para você. Mas Ele que te criou, Ele que está te preservando a sua vida, não é simplesmente que Ele achou você bonitinho. Não, porque Ele tem um projeto, um propósito para a sua vida. Procure consultar a Deus sobre o que você está pensando em fazer, o que Ele quer que você faça. E por último, o quase isso, pratique a obediência através da sua palavra. Obedecer por aqui. Fulano, a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, obedecer. A palavra ensina. A palavra de Deus fala que os pais não podem provocar a ira para os filhos. Obedecer. Eu preciso obedecer. Obediência é tudo, gente. Obediência. A Bíblia fala que eu preciso perdoar. A Bíblia fala que eu preciso ver os fracos da fé. Eu não posso julgá-los. Eu tenho que ter uma interação, gente. Nós somos chamados para ganhar.
Procure reconhecer os frutos da fé. Procure adquirir o hábito da escuta. Tenha um hábito direcional. Seja uma pessoa que busque a visão que vem dele. Procure exercer confiança incondicional ao Senhor. Confie nele incondicionalmente. Deus, Senhor, aqui estamos na tua presença, Senhor. E que possamos identificar a sua voz. Porque há muitas vozes no mundo. Deus usa a sua voz, Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus instrumentos. Mas o diabo também usa. Que o Espírito Santo nos faça ter o entendimento e discernimento sobre a voz que é tua. E que esse entendimento, ele se adquire através do conhecimento da tua palavra. Através daquilo que eu me alimento, daquilo que me satisfaz, da minha alma, que é a tua palavra. E eu tenho discernimento, a tua palavra diz que eu tenho discernimento com os meus olhos, eu tenho discernimento com os meus pensamentos, eu tenho discernimento com aquilo que eu ouço. Então, Senhor, nos ajude a viver uma vida segundo a tua voz, porque 2026 está aí. E eu preciso ter uma expectativa diferente para 2026. Mas eu preciso ouvir e dar ouvido à sua voz. Porque a sua voz, ela é poderosa. Eu preciso obedecer à sua voz. E para que eu possa obedecer, eu preciso confiar na sua voz. Então o Senhor esteja conosco nesse tempo. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta semana que se inicia, pela semana que findou, e que o nome do Senhor possa ser glorificado, e que esse tempo seja um tempo de vitória, um tempo que nós possamos distinguir, definir sobre a sua voz e viver em função da sua voz, para a glória e louvor do nome de Jesus.